Salve, rapaziada, deixa na parada, como é que vocês? Seguinte, nós vamos aqui, os piores tipos de colegas de trabalho. Bom, eu achei o vídeo interessante, então bora lá ver. 3, 2, 1... Meu nobre guerreiro, eu sei que você passou por maus bocados na escola e que muito dos seus Eu ainda passo, meu parceiro. colegas na sala de aula eram insuportáveis, mas vai por mim. Ter um colega chato no trabalho é absurdamente pior. Isso porque no trabalho você é obrigado a socializar com esse tipo de pessoa. E diferente da escola, onde você até consegue faltar e ainda passar de ano, no trabalho você vai ter que aparecer todo santo dia. E caso você tente faltar e entregar algum atestado, dependendo de onde você trabalhe, é muito provável que não pensem duas vezes antes de te mandar embora. Então o problema é porque, mano, isso vai acontecer, tá ligado? O foda de tal, não gosta de gente e tal, não gostar de certos tipos de pessoa, o problema é que tu vai ter que encarar às vezes isso no teu trabalho, e é muito complicado. Qualquer tipo de trabalho que você tenha, você vai ter que encarar certos tipos de pessoas. Então, putz, né, mesmo que você não queira, infelizmente você vai passar mais tempo com eles do que com a sua própria família. Exatamente. Isso daqui é o isopor, né? É o mesmo isopor, estão vendo? Isso aqui é você no ambiente certo, não pôr nada. Eu tento te empurrar lá pra baixo, o ambiente vai te jogar lá pra cima. Ó, te jogar lá pra baixo, o ambiente joga pra cima. Seguro você lá embaixo d'água, o ambiente vai jogar pra cima. Esse é você no ambiente certo. Esse é você no ambiente errado. Olha o que acontece quando eu te coloco no ambiente errado. Pois é. Não sobrou nada de você. Você vai ser consumido pelo ambiente. O ambiente vai te destruir, ele vai te sugar. Você vai achar que você é o problema sempre foi o ambiente. Sempre foi o lugar onde você estava. Se afaste dos ambientes tóxicos. Exatamente. Você pode ser até a pessoa certa, não vai ter espaço para você num ambiente como esse. Então você precisa mudar de ambiente. Você precisa construir um ambiente diferente. Você precisa se esforçar para você estar no lugar certo. Porque a pessoa certa, no lugar errado, nunca vai chegar aonde merecia. Eu não gosto muito de papo de coach, mas ele tem razão, tá ligado? Você tá num ambiente que você às vezes não merece, é só você se afastar desse ambiente, tá ligado? Enfim, é muito complicado pensar muito nisso, mas ele tem razão, tá ligado? Às vezes até o ambiente de casa, você tá aí com seus pais, cara, é às vezes até ruim, tá ligado? E você ainda não repara nisso porque você é muito novo pra entender, sabe? Falso encarregado. Você precisa admitir que esse tipo de colega de trabalho é muito, mas muito irritante. Pensa comigo, você tá lá fazendo a sua função numa boa e de repente aparece aquele cara que se acha o chefe de todo mundo. O interessante é que muitas das vezes ele tem o mesmo cargo que o seu. Só que mesmo assim, mesmo com todos os fatores apontando que vocês dois estão no mesmo barco e que ninguém é melhor que ninguém, ele ainda insiste em querer mandar em você. Muitas das vezes a síndrome do Mano, a síndrome do protagonista é muito foda, velho. Nossa senhora, que chato, mano. Até esse tipo de pessoa na escola é chato pra cacete. O protagonista bate tão forte nesse cara que na cabeça dele ele foi contratado para exercer a função do RH. Já que se você ignorar as ordens dele, muito provavelmente ele vai surtar e tentar te convencer a todo custo que você vai ser demitido se não fizer o que ele tá falando. E apesar de esse tipo de pessoa estar presente em todo tipo de empresa, é com os novatos no trabalho que eles gostam de implicar mais. Se você já trabalhou em obra, por exemplo, você sabe muito bem que sempre tem um espertinho que vai jogar todo o trabalho pesado pro cara que acabou de ser contratado. E diferente de um... Mano, mandaria ele tomar no olho da goiaba dele, porque não é possível, cara. Pô, desculpa, mas eu tenho uma sensação muito estranha de que, mano, não é o ambiente que te faz uma pessoa boa, ou é as tuas escolhas de vida, tá ligado? Às vezes algo que poderia ter te tornado uma pessoa completamente diferente, você não fez. Porque não é justamente o que você não carregado responsável, que iria dividir as tarefas de maneira justa, fique sabendo que o mais comum é o seu chefe não estar nem aí pra você, que tá ali sozinho fazendo o trabalho de 3 pessoas. Na realidade é engraçado dizer, mas pra ele é até bom.
já que a produção do dia aumenta e ele continua pagando a mesma mixaria para você. E aí, se na sua empresa você notou que tem alguém com as mesmas características que foram citadas agora, eu recomendaria você deixar esse indivíduo de lado e impor bem os seus limites. Exatamente. Até porque, se não vale a pena obedecer nem o chefe quando ele tá pedindo demais, imagina um Zé Ninguém, que tem exatamente a mesma função que a sua. Invejoso. Pois é. Nossa, esses aí, mano, são aqueles caras chato, mano. Chato. Mano, desculpa, mas é muito chato esse tipo de pessoa. Porque, mano, juro, dá pra ver que a pessoa é invejosa. Que chato, tá ligado? Que chato pra cacete. Pois é, como eu queria que as pessoas invejosas fossem uma minoria no ambiente de trabalho. Só que a verdade é que infelizmente não é bem assim que o mundo real funciona. E uma das atitudes mais comuns e que todo colega de trabalho invejoso faz são as perguntas desnecessárias. Quanto você ganha? Esse é o seu carro? Bonito ele. Você já pagou ele à vista ou financiado? Mano, desculpa, mas juro, essas pessoas são aquelas pessoas que, mano, não tem paciência, tá ligado? Eu já fui muito assim, eu não vou mentir. Porque se eu mentir, eu vou acabar me tornando a pessoa que eu era antigamente. Eu evolui bastante nesse sentido. Porque, mano, não é ruim a pessoa saber, tá ligado? Mas saber demais já é um porre. Eu aprendi muito bem isso. Muito bem, tá ligado? E eu acho que esse tipo de pessoa não evolui muito, não. Eu não evoluía muito. Claro que eu me cerquei de gente hoje em dia em que o ambiente tá um pouco mais saudável, que é um pouco mais legal, mas eu ainda tenho resquícios dessa personalidade antiga, sabe? Porque, mano, é algo que ainda fica, mesmo você não sendo o seu eu de 2, 3 anos atrás, tá ligado? Pô, é um porre, mas eu aprendi que não adianta você ficar perguntando essas coisas porque a vida da pessoa não se intrometa. Enfim, realmente não dá pra negar que são perguntas um tanto quanto desconfortáveis pra gente resolver. E como nada está tão ruim a ponto que não possa piorar, se você cair no erro de responder essas perguntas e a pessoa se sentir de alguma forma inferior a você, aí já era, porque ela vai tentar de todos os jeitos diferentes uma forma de prejudicar você na empresa. Eu mesmo me lembro, na época que eu trabalhava como jovem aprendiz, que tinha uma mulher um tanto quanto suspeita também, que fazia essas perguntas. E o motivo de ela não gostar de mim era incrivelmente bobo. Como nunca fui aquele tipo de pessoa que gastava o meu dinheiro sem pensar, uma das primeiras coisas que eu acabei comprando quando comecei a trabalhar foi uma moto. E como eu era jovem aprendiz, eu admito que o pessoal me olhava meio torto, sabe? Já que mesmo recebendo menos, eu conseguia ter uma coisa que eles não tinham. E um dos problemas de você estar... Controle financeiro, velho, juro, salva vidas, tá ligado? Depois que eu aprendi isso, eu comecei a ter consciência do que eu quero ser na minha vida e o que eu tô me tornando. Eu antigamente também gastava que nem um jumento. Antigamente eu era um bostileiro padrão, tá ligado? Mas agora tô me tornando realmente um adulto. E eu nem acho que essas pessoas que vivem gastando em festa, cachaça, são realmente... O radar de um colega de trabalho invejoso é basicamente o fato que eles vão tentar te menosprezar a todo custo, mesmo sem um motivo aparente. Se você, por exemplo, recebe mais que determinada pessoa, pode acontecer que ela presencie um erro seu no trabalho, e ao invés de te ajudar, ou simplesmente ignorar e continuar trabalhando, ela trate esse seu erro como o maior dos pecados, e acabe lembrando dele durante dias, semanas ou até meses. E aí, claro que, de maneira superficial, alguns podem até dizer que é simplesmente uma brincadeira sadia no ambiente de trabalho, mas basta... Irmão, um dia se eu precisar algum dia, que por favor Deus, que o canal do YouTube dê certo e tá dando, cara, eu não tenho que encarar isso, porque, juro, eu tenho ainda um resquício de, mano... Eu não tenho muita paciência com... Hoje em dia, antigamente eu era muito mais... cuti-cutizinho com as pessoas, mas agora... Sei lá. Não é que eu tenha aprendido, eu só evoluí, tá ligado? Eu sou muito 8 ou 80. Ou eu gosto muito de você e vou te ajudar pra cacete, ou não tô nem aí pra você.
tá ligado? É Olhar com um basicamente pouco isso. mais de atenção, que vai ser quase impossível não reparar que toda essa cena que eles fazem é simplesmente porque a inveja está querendo fazer ela envergonhar você. Mulherengo. Exatamente. Nossa. Esse daí tem na minha sala e... Cara... Eu não ligo pra o que ele faz, mas sei lá, é meio chato. Vixe, eu nem queria colocar esse tipo de pessoa aqui no vídeo, mas o número é tão grande que não tinha como eu ignorar. Se você é homem, você sabe que é natural o homem ter atração pela mulher. E apesar de esse ser o instinto comum do ser humano, você também precisa concordar comigo que chega a ser vergonhoso ver um homem casado dando em cima de uma colega de trabalho. Quantas vezes mesmo eu não acabei presenciando a seguinte cena: todo mundo tá lá, atolado de tarefas. O resultado da nossa equipe tá muito abaixo da média. E mesmo assim, um certo indivíduo separa o seu tempo para ficar dando em cima de uma mulher comprometida. O interessante quando acontece esse tipo de situação é que eles acreditam tanto que o esforço vai valer a pena que acabam saindo do setor e até ignorando os olhares do chefe. Simplesmente para ficar falando com as mulheres da empresa. Além disso, como se não fosse o suficiente, quando eles não estão dando em cima de uma mulher, eles estão conversando de mulher com os outros colegas de trabalho. E se você for homem e não participar desse tipo de conversa, fique ciente que eles vão zoar você toda vez que tiverem a oportunidade. E se você... Eu tô nem aí. Pau no seu Mas cara, é chato, tá ligado? É chato e, pô, vida que segue, tá ligado? É só você não ligar pra esse tipo de pessoa, tá ligado? É muito melhor do que, pô, vai se importar com sua vida, velho. Vai se importar com sua vida, velho. Você acha que são só os homens que sofrem com esse problema? Eu sinto lhe informar, mas você está muito, mas muito enganado. Isso porque é muito comum ver mulheres comprometidas dando atenção para qualquer cara que seja bonitinho. E caso ele seja de um cargo mais elevado e tenha um salário maior, aí realmente esse cara vai ter a atenção de uma boa parte das mulheres no serviço. Tanto que eu já me cansei de presenciar algumas mulheres se oferecendo para esse tipo de homem. Às vezes o cara simplesmente só é um pouco mais forte que a média, ou tem uma condição financeira melhor. E isso já é mais que o suficiente para elas mesmas irem atrás da atenção. E se você acha que os homens falam besteira em público, é porque você não ouviu uma mulher querendo se oferecer para um cara. Afinal, ela pode estar rodeada de um monte de pessoas. Se ela quiser dar em cima desse cara, ela vai falar besteira, não vai estar nem aí com a opinião das outras pessoas e não vai medir o que ela está falando. Fofoqueiro. Nossa, mano. O pior é que eu tenho um amigo fofoqueiro, só que eu não ligo. Eu não ligo pra esse tipo de pessoa, mas vai se importar com sua vida, vai, porque gente fofoqueira normalmente é duas pessoas. Ou ela quer muito ajudar a pessoa, ou ela quer foder a vida da pessoa, basicamente. Se tem uma pessoa que consegue criar discórdia em qualquer lugar que seja, essa é a pessoa fofoqueira. Como nós falamos lá atrás, sempre vai existir pessoas que se sentem incomodadas com o sucesso alheio. E exatamente por isso, é comum nós vermos tanta gente falando mal uma das outras. Se você está trabalhando em um lugar onde sempre aparece alguém para falar mal de um outro funcionário, tome muito cuidado. Isso porque a mesma facilidade que ele tem de falar mal da outra pessoa é a facilidade que ele tem de falar mal de você. Não é à toa que muitas demissões acontecem de maneira injusta, já que essas pessoas não pensam duas vezes antes de distorcer uma situação e contar uma história totalmente diferente pro chefe. Mano, eu acho que as pessoas que ficam julgando muito a outra pessoa são aquelas fofoqueiras. Ai, não, esse cara é chato. Ai, que não sei o que. Mano, vai se importar com sua vida, macho. E tal, não chama ele aqui não. Tá, pau no seu cu, problema seu se você não gosta da pessoa, mas não é por isso que a gente não vai chamar ela pra sair, pra fazer alguma coisa. Se você não quiser, você não faz parte do grupo, tá bom? É meio que isso, tá ligado? É muito subjetivo esse tipo de gente, porque normalmente eles manipulam as pessoas e ficam brigando ou
ou falando mal das outras meio que à toa. Na maioria, esse tipo de colega passa a maior parte do tempo dele observando a vida das outras pessoas. E toda vez que ele acha algo interessante pra fofocar, ele vai e começa a contar pra primeira alma que aparece na frente dele. Eu mesmo me lembro de uma vez que eu acabei deixando escapar que eu estava pensando em pedir as contas no trabalho. E mesmo não sendo nem um pouco legal, a pessoa pra quem eu havia contado acabou fofocando isso pra praticamente todo mundo da empresa. Tanto que no mesmo dia, umas 4 pessoas foram me perguntar o porquê eu ia pedir as contas. Enfim, foi um erro feio meu, mas depois desse ocorrido, eu acabei percebendo que não vale o risco falar da sua vida e dos seus planos pra alguém na empresa. Até porque ela pode parecer a pessoa mais legal do mundo, só que na primeira oportunidade, além de espalhar pras outras pessoas, ela vai distorcer completamente o que você falou. Enfim, mesmo que não seja fácil, com um pouco de esforço é possível deixar essas pessoas de lado. E apesar de existirem maneiras de lidar com cada uma dessas situações, a melhor forma é buscar um trabalho onde você não fique preso com esse tipo de pessoa. E aí, para você que chegou até aqui, eu recomendaria de verdade você buscar se desenvolver como pessoa, já que se você aprimorar suas habilidades, vai acabar se tornando mais fácil a chance de você conseguir um trabalho onde você não precise conviver com esses colegas tóxicos citados no vídeo. No mais, muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, não ignore o seu gostei nem a sua inscrição. Valeu, falou e tchau. Valeu. Bom, cara, como eu falei durante o vídeo, sempre vai existir esse tipo de gente e você tem que aturar essas pessoas. E normalmente só não se cerque desse tipo de pessoa, porque você acaba se tornando aquilo que você tem no seu grupo socialmente ali. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o like e tchau!